Olá, meus irmãos, que bom poder estar aqui com vocês em mais um Dia na Fé, Encontro Nacional da Fé. E é um prazer poder compartilhar esses momentos, poder entrar na presença do Senhor e ter você aí junto comigo todos esses dias. Hoje nós vamos falar sobre o zelo de Deus com seus filhos. O que Deus mais quer, que Ele mais busca em nós, é que estejamos preparados para a nossa salvação. E o que é a salvação? É nos encher de uma vida nova, ficarmos livres do pecado, ficarmos livres da opressão, da angústia, da ansiedade. E é isso que Deus tem trabalhado em cada um de nós. E é isso também que nós cristãos temos buscado. Abre a sua Bíblia lá em 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, meus irmãos, Deus quer nos livrar da ansiedade, Ele quer nos livrar da arrogância, da maldade, das coisas desse mundo. E tem aqui 6 passos que mostram esse amor de Deus na nossa vida. Vamos lá, o primeiro deles: Deus conhece todas as nossas necessidades. Ele sabe tudo que você precisa. Ele sabe o quanto você precisa do amor dele. E Ele vai prover todos os recursos que você precisa para viver, que a sua família precisa para viver. Não pense você que Ele não conhece, não sabe as aflições que você está passando. Ele conhece sim suas necessidades. Mas às vezes é preciso que você entre em comunhão com Deus, para que Ele possa agir, para que Ele possa mover na sua vida. Então, qual é a sua necessidade hoje? O que você precisa de Deus? Onde é que Ele precisa colocar a mão na sua vida para que você tenha a salvação, para que Ele possa te livrar do pecado? Ele sabe das suas necessidades, mas Ele quer que você compartilhe com Ele, que você peça, que você fale para Ele da sua angústia. A gente às vezes fica escondendo os problemas, esconde da gente mesmo, finge que está tudo bem. Não está, aquilo está te causando sofrimento. Então, por mais que Deus conheça a sua necessidade, se abre com Ele, pede perdão pelos seus pecados, peça a Deus para olhar determinada área da sua vida que não está boa. Peça principalmente para Ele sondar o seu coração, para ver o que está te impedindo de ter paz. Ele vai prover tudo, mas é preciso que você se entregue, que você abra seu coração para Deus, para que Ele possa prover todas as suas necessidades. Não fica preocupado com amanhã, lá em 1 Pedro 5, 6, nós acabamos de ler aqui, entrega sua ansiedade para Deus. O que adianta? Ele vai prover tudo. Não adianta você se preocupar hoje com o que vai acontecer amanhã. Porque eu posso perder meu emprego, porque eu não vou ter condições de sustentar minha família, porque eu vou perder minha casa. Para de pensar isso, para com esses pensamentos negativos. Deus conhece a sua necessidade e Ele não vai te deixar faltar nada. Nosso segundo item: Ele conhece as suas dores. Deus sabe a sua fragilidade, a sua dor, o momento que você está vivendo. Seja um momento de desemprego, seja um momento de conflito no seu casamento, no seu relacionamento, problema com os filhos e com seus familiares, enfermidades. Deus conhece a sua dor. E se você se revoltar, muitas pessoas se revoltam e Ele não vê o que eu estou passando, Deus sumiu, Deus me abandonou, Ele não sabe a minha dor. Ele sabe sim, meu irmão. Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua necessidade, Ele conhece a sua dor, mas é preciso que você se entregue, é preciso que você peça ajuda, peça orientação e sabedoria. Ao invés de a gente ficar pedindo, eu quero ficar livre disso, ou eu quero ganhar aquilo, eu quero ter aquilo, começa a pedir sabedoria, capacitação, pede serenidade para enfrentar esse problema, porque um dia ele vai ter fim. Por que ele vai ter fim? Porque Deus conhece a sua dor, porque Deus conhece a sua necessidade, não tenha dúvida disso. Mas é preciso que você se acalme, que você acalme seu coração, que você seja humilde, que você tenha humildade, porque em tempo oportuno será exaltado. Esse tempo oportuno que fala em 1 Pedro 5,6
é fundamental. A gente tem hora para tudo. O tempo oportuno é o tempo de colher, né? A gente tem um tempo de plantar, o tempo de colher, a gente tem um tempo de dor, mas a gente também tem um tempo de felicidade. Tudo na nossa vida tem um propósito determinado por Deus, e é preciso que você creia nisso. Creia que Deus vai prover suas coisas. Se você tem medo, você afasta o poder de Deus. Se você teme que amanhã não vai dar certo, que amanhã você vai sofrer, que amanhã você vai perder alguma coisa ou não vai conseguir prover o seu sustento, o sustento da família, se você teme, você perde a sua fé. E Deus quer seus filhos cheios de fé. Deus quer que a gente creia no amanhã, na providência divina, em tudo aquilo que Ele tem guardado para nós. Então, creia no poder de Deus, porque Ele conhece a sua necessidade e Ele conhece também a sua dor. Terceiro item, Ele conhece o nosso fardo, Ele sabe a dificuldade que nós temos, o peso que temos carregado. Ele sabe do nosso fardo, da dificuldade que nós temos, às vezes, em determinada área de nossa vida, aquele momento conflituoso em que você está passando, né? A dificuldade, às vezes, a enfermidade. Deus conhece seu fardo. E se Ele te deu, é porque Ele sabe que você consegue carregar. Mas talvez esteja na hora de você pedir socorro, de você pedir: meu Deus, cadê você? Onde está, Senhor? Pergunta para Ele o que você precisa fazer para que Ele possa sondar seu coração, para voltar para você se voltar para a presença de Deus. Às vezes não é Deus que se afasta, nós é que nos afastamos. E por que a gente se afasta? Por causa do pecado. Sonda seu coração, faça uma investigação aí na sua vida, uma investigação interna, para saber onde é que você está errando. Por que você se afastou de Deus? Por que você permitiu que esse pecado transformasse a sua vida? Esse fardo veio para te fazer crescer, para te fazer entender melhor a vida, as coisas da vida. Veja o que Deus está querendo te mostrar. O que esse fardo está trazendo para a sua vida? Quais são os prejuízos e por que você está passando por isso? Peça a Deus para mostrar para você qual é o caminho, para que você não viva mais no caminho do engano, do sofrimento, da angústia. Eu sei, meu irmão, que às vezes a gente fica exausto, que a gente acha que não tem mais chance, que não tem mais condição, que Deus se afastou, que nos abandonou, mas não é isso. É você que está no caminho errado. Peça para Deus te ajudar a achar o caminho do bem, para endireitar seus caminhos. Esse é mais um item aqui que a gente vai falar. Peça a Deus para endireitar o seu caminho. Ele conhece a sua dificuldade, Ele sabe o caminho que você está seguindo que não está bom. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Então peça para que Ele possa endireitar os seus caminhos, para que você tenha sucesso. Deus sabe a nossa dificuldade, o tempo todo Ele está presente, mas é preciso que você acione esse mundo angelical, que você possa colocar um louvor na sua casa, que você possa trazer paz e entrar na presença de Deus e passar para Ele todo esse sofrimento. Entrega nas mãos do Senhor o seu fardo para que você possa ter descanso. Peça a Ele para tirar todo esse jugo, todo esse peso que está nas suas costas. Então nós já falamos aí 4 pontos. Ele conhece nossas necessidades, Ele conhece as nossas dores, Ele carrega o nosso fardo, Ele endireita o nosso caminho, são 4 pontos. E 5, Ele vela pelo nosso sucesso. Deus quer que você tenha sucesso, que você tenha sucesso na sua vida, que você tenha felicidade, que você tenha prosperidade. Então, peça a Ele para endireitar o seu caminho, para que você possa agir conforme a sua vontade, para que você possa agir no caminho reto, que o caminho do Senhor seja reto e plano para você, para que você possa agir em comunhão com Deus, seguindo os seus mandamentos. Ele quer que você tenha sucesso, mas é preciso que a gente esteja aberto para mudança, para essa vida nova. A salvação depende da gente mudar a nossa vida, de ter uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. É preciso que você abandone o pecado. E agora eu pergunto para você, onde é que você está errando?
Qual é o pecado que ainda te segura? Qual é o pecado que ainda te impede que você possa seguir esse caminho que Deus traçou para a sua vida? O sucesso, meu irmão, depende de você seguir esse caminho. O seu sucesso depende de você passar pela porta estreita, pelo caminho que Deus traçou para a sua vida. Não é o caminho que você quer seguir, que você deseja, que você gosta. Não, é o caminho que Deus traçou para você, que Ele determinou para a sua vida. Então, tenha um momento de oração, entrega toda a sua dificuldade, a sua dor, todo o seu fardo para Deus e peça para Ele endireitar o seu caminho. Isso aí é um dos desígnios de Deus na nossa vida. E você é merecedor. Basta você se ajustar, se alinhar, ficar livre do pecado, seguir tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Isso aqui é o nosso manual, o manual da nossa vida. É através dele que nós temos que endireitar a nossa vida, que nós temos que endireitar os nossos caminhos. E o sexto ponto aí, ele anseia por nós, ele espera por nós, ele crê que nós teremos a salvação e que poderemos chegar na terra prometida. E qual é a terra prometida? É estar com Deus. Um dia todos nós estaremos lá. Então tudo que nós fazemos na nossa vida, tudo que nós temos nos empenhado aqui na terra, tem que ser no caminho dessa terra prometida, no caminho que nos leva a Deus, que nos leva à salvação. Não faz sentido nenhum nós vivermos nessa terra aqui para desfrutar só das coisas materiais. O nosso sentido aqui, a nossa trajetória, é para que possamos ter a salvação, para que possamos no final ser levados para estar com Deus, para estar junto com Ele, junto com o Pai que cuida de nós aqui. E Ele te dá todas as ferramentas, todo o suporte, todo o cuidado, todo o zelo de um pai para com o filho. Mas é preciso que você retribua, é preciso que você também queira ser salvo, queira ter uma vida leve, uma vida de tranquilidade, de comunhão com Deus. E para a gente ter essa vida, é preciso abrir mão de muitas coisas, de coisas desse mundo que nos impedem de seguir esse caminho. Nós temos medo, nós temos ansiedade, nós temos a idolatria, nós temos o apego ao dinheiro. Tem várias coisas aí que nos desviam, a falta do perdão, são algumas de várias outras coisas que nos desviam desse caminho com Deus. Então, sonda seu coração, peça a Deus para te orientar, para te dar a luz, para ver onde é que você está errando, por que você ainda está carregando todos esses fardos, todas essas angústias. Em Deuteronômio 2:3, tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Meu irmão, quanto tempo você tem rodeado nessa vida? Quanto tempo? Você está ali andando em círculos e não consegue sair do lugar. O povo hebreu, o povo de Israel, quando saiu do Egito, essa passagem de Deuteronômio fala sobre isso, quando eles saíram do Egito, a travessia deles no deserto seria uma travessia, um percurso de 15 dias. Eles duraram 40 anos. Eles ficaram 40 anos andando em círculo ali, se movimentando, quase que sem sair do lugar. Meu irmão, faz quanto tempo que você está andando em círculo? Faz quanto tempo que você está se movimentando ali e não sai do lugar? Faz quanto tempo que a sua vida está parada? Então peça a Deus para sondar seu coração, para te mostrar o porquê de você estar parado, de estar paralisado. O povo hebreu ficou paralisado, ficou ali esses 40 anos por causa do pecado. Eles reclamavam de tudo, eles questionavam o tempo inteiro, eles duvidavam de Deus, apesar de todos os milagres, apesar de cair pão, cair o maná do céu, eles ainda duvidavam do poder de Deus. O mar se abriu na frente deles e eles duvidavam do poder de Deus. Talvez, meu irmão, você esteja duvidando de alguma coisa. Talvez a sua fé esteja pequena. Então, Deus não nos fez para ficar rodeando ali, 40 anos rodeando. Quanto tempo tem que sua vida está parada? Acho que agora é o momento de você se levantar, de você se erguer. Nós temos aí uma semana cheia de
de atividades, de palavras, de pregações, de um contato com Deus, para te mostrar todos os caminhos, para te mostrar tudo aquilo que Deus precisa. Né? Essa semana do Enafé é para isso, para que acenda algo no seu coração, para que você possa ver qual é o seu erro, o seu engano e endireitar o seu caminho. Parar de ficar andando ali em círculos e seguir para o norte. Qual é o seu norte? Qual é o norte que Deus tem para você? Qual é o norte que Ele vai dar para a sua vida? Então, para isso, o primeiro passo, peça perdão pelos seus pecados. Peça para Deus te dar uma vida de salvação. E seja forte, seja firme, meu irmão, para que você esteja livre do pecado. É o pecado que impede a nossa causa de ser ganha, que impede a nossa travessia, que impede que nós possamos subir na montanha. É ele que traz todos esses obstáculos para a nossa vida, que paralisa a nossa vida. Então eu espero que hoje você possa fazer uma reflexão, que você coloque um louvor na sua casa, que tenha um momento de oração, peça perdão pelos seus pecados, peça para Deus te ajudar a parar de andar em círculo, que a sua caminhada, a sua trajetória seja plana diante do caminho que Deus escolheu para você. E eu creio que você terá êxito, que você terá sucesso, que essa vida de rodear não pertence mais a você. Eu creio que a partir de hoje você terá uma vida nova, de um caminho muito bom, maravilhoso, na presença de Deus, com toda a sua família. Um grande abraço, nos vemos aí nas próximas palestras, nas próximas pregações, e que Deus acompanhe cada um de vocês.